Shalom, amados. Acompanhe comigo a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 16. Capítulo 25. O sumo sacerdócio de Jesus. O ministério de Jesus, à destra do Pai, é um destaque dos mais raros da revelação paulina. O problema da autoria de Hebreus ficou resolvido. Hebreus faz parte dessa revelação. Ninguém mais poderia ter entregado esta revelação da forma como Paulo nos-la entregou. É uma revelação daquilo que Jesus fez desde a hora em que foi feito o pecado na cruz até que se assentou à direita do Pai. Essa obra toda nos é mostrada nessa maravilhosa revelação. Ele não somente nos fez saber o que Cristo realizou por nós em sua substituição, mas também fez com que conhecêssemos o que o Espírito Santo, através da palavra, com base na obra substitutiva de Cristo, faz na vida do indivíduo. Há realmente 4 fases desta revelação. A primeira é o que Cristo realizou por nós. A segunda, o que o Espírito Santo, através da palavra, opera em nós. A terceira trata do que Jesus está fazendo agora, à destra do Pai, por nós. E a quarta, o que seu amor faz através de nós no ministério. Gastamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós, mas muito pouca atenção tem sido dada àquilo que ele faz em nós. E menos tempo ainda àquilo que ele está fazendo no seu grande sumo sacerdócio à destra do Pai. Todos os seus ministérios para conosco teriam sido um total fracasso se ele não desempenhasse seu ministério atual à destra do Pai a nosso favor. Jesus morreu como o Cordeiro. Ele ressuscitou como Senhor e sumo sacerdote. Seu primeiro ministério, depois que ressurgiu dentre os mortos, está ilustrado em João, capítulo 20, versículos 15 a 18. Jesus encontrou-se com Maria depois da ressurreição. Ela caiu aos seus pés e não admira ele ter lhe dito: Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O que ele quis dizer com isso? Que ele morreu como o Cordeiro substitutivo, mas ressurgiu como Senhor e sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, não nas coisas referentes ao homem, mas nas coisas referentes a Deus. As reivindicações da justiça tinham que ser satisfeitas, assim como as necessidades do homem. Era necessário que, como sumo sacerdote, ele fizesse propiciação pelos pecados do povo. Isto está registrado em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vindo Cristo, de onde ele veio? Do lugar para onde ele tinha ido como substituto, quando havia satisfeito as reivindicações da justiça, onde havia satisfeito as exigências da Suprema Corte do Universo contra a humanidade rebelde. Ele tinha de levar seu sangue para o Santo dos Santos Celestial e selar o documento de nossa redenção com ele. Seu sangue é que garante agora a integridade da nossa redenção. Assim como o sumo sacerdote, sob a primeira aliança, levava o sangue para o Santo dos Santos, uma vez por ano, e fazia uma expiação anual, Jesus levou seu próprio sangue para lá e realizou uma eterna redenção, de uma vez por todas. A expiação simplesmente significava cobrir o pecado de Israel, enquanto os pecados eram levados para longe pelo bode expiatório. A natureza de pecado no homem, que fez com que ele quebrasse a lei, não quero dizer o ato, mas a causa do ato, se opunha a Deus e tinha que ser coberta. Agora, Jesus veio e aniquilou essa natureza pelo sacrifício de si mesmo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, temos: Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não eram os pecados que o homem tinha cometido, mas era a natureza pecaminosa que tinha de ser aniquilada. Essa natureza pecaminosa era a morte espiritual, a natureza de Satanás. Os pecados do homem eram coisas pequenas que podiam ser apagadas. Mas essa natureza pecaminosa exigia que o próprio Filho amado de Deus se tornasse pecado, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Ele tomou o nosso pecado para que pudéssemos nos tornar justos. Ele tomou nossa morte espiritual para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele tomou o nosso ostracismo, nossa natureza fora da lei, para que pudéssemos tomar o lugar de filhos com o Pai. Oh, a incomensurável graça de Deus que foi desvendada no sacrifício de Jesus. Ele carregou o seu próprio sangue para o Santo do Santo Celestial e, em vez de fazer uma expiação anual, nos deu uma redenção eterna. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Deus tinha que ser satisfeito. As reivindicações da justiça tinham que ser satisfeitas. Ele foi feito pecado, esteve debaixo de condenação, e por 3 dias e 3 noites esteve no inferno, trancado na prisão da morte. A Suprema Corte pôde então justificá-lo plenamente como nosso substituto e declará-lo completamente justificado. Ele satisfez as exigências da justiça e foi libertado. Deus lhe disse: Este dia eu te gerei. Que dia foi esse em que ele foi gerado? Foi no 3º dia, lá embaixo, na prisão da morte,
que ele nasceu de novo do Espírito. Este foi o seu novo nascimento. Foi então que fomos recriados, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele foi ali justificado em espírito. Não somente foi ele declarado justo, mas também foi tornado justo com a própria natureza de Deus. Agora, tendo sido tornado justo, tendo vencido Satanás, despojando-o de sua autoridade e ressurgindo dos mortos, a Suprema Corte do Universo colocou o selo de aprovação sobre sua obra a nosso favor. Então, ele pode ir para o Santo dos Santos Celestial e se assentar à destra da majestade no alto. Ele foi feito propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação significa substituição. Ele foi feito substituição pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O cristianismo é chamado de uma confissão. A obra terminada de Jesus Cristo é chamada de uma confissão. Agora, você pode entender Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor. O cristianismo é uma confissão. É uma confissão da obra terminada de Jesus. É uma confissão de que ele está assentado à destra do Pai, tendo nos redimido perfeitamente. É uma confissão de nossa filiação, de nosso lugar em Cristo, de nossos direitos e privilégios. É uma confissão de nossa supremacia sobre a doença, a fraqueza e Satanás, no nome de Jesus. E que confissão é essa? Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, nos leva um passo mais longe no desenvolvimento desse ministério de Jesus como sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O ministério todo de Jesus gira em torno desse ofício do sumo sacerdócio. Como sumo sacerdote, ele levou seu sangue para o Santo dos Santos. Como sumo sacerdote, ele se assentou à destra da majestade no alto. Ele é o sumo sacerdote e mediador entre Deus e o homem. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por ele.